Olá, bom dia. Dou continuidade aqui à leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Tirado da minha carteirinha, da biblioteca, agora eu posso trazer o livro para casa e aí será mais constante a publicação dos trechinhos de média de 3 páginas, né? Encerrando num parágrafo, ao final de média de 3 páginas e reiniciando no outro. Com mais três, e aí nós vamos lendo de maneira compartilhada o livro. Paráramos aí em Susan Sontag, uma escritora de grande destaque internacional, comentando, né, que traz-se aqui no prefácio seu comentário sobre a obra e sobre Machado. Fico espantada de que um escritor de tamanha grandeza ainda não ocupe o lugar que merece. Mais notável do que sua ausência no palco da literatura mundial é ter sido ele muito pouco conhecido e lido no resto da América Latina. Com tempo bastante, vida póstuma, bastante, um grande livro termina por encontrar seu lugar de justiça. Aí volta aqui o comentador, né, da abertura. No ensaio, Sontag destaca a originalidade radical do romance, o único exemplar de uma autobiografia a cumprir seu ideal, abarcar toda uma vida, o que só se torna possível porque o autor já é defunto. Por motivos óbvios, chama a atenção para o sentido do póstumo na obra de Machado de Assis. Para ela, a posteridade refere-se tanto à situação central de Memórias Póstumas de Brás Cubas, no qual o defunto autor se dirige aos pósteros, como ao reconhecimento tardio dos méritos do escritor, que só póstumamente passou a existir como autor no palco mundial das letras. Ela faz aí uma ironia, né? Ironia no sentido literário, em relação ao autor Machado, que com reconhecimento póstumo, né? E seu personagem, que é um defunto autor. De maneira muito perspicaz, Sontag nota que a ansiedade com a recepção que permanece viva e continua a ter desdobramentos mais de um século depois da escrita e publicação de Brás Cubas, está inscrita no próprio romance. O narrador, que pela condição de defunto deveria estar completamente alheio a preocupações e aflições dessa ordem, gasta boa parte do seu tempo conjecturando como seu livro será recebido pelos pósteros, fazendo troça deles de nós. Por meio desse ensaio, uma das intelectuais mais respeitadas da segunda metade do século XX pôs o nome e a obra de Machado para circular em meios acadêmicos e editoriais influentes, assim como entre personalidades de apelo midiático, como Woody Allen, que também se espantou com a originalidade e o nenhum sentimentalismo dessas memórias póstumas. Mais de um século depois de o romance vir à luz, outras vozes têm se juntado ao coro dos leitores que continuam continuam a se perguntar, afinal, o que são as memórias póstumas? Se hoje ninguém tem dúvida de que se trata de um dos romances mais importantes do século XIX, é preciso acrescentar que se tornou um romance
monumento, pelo que significou no contexto da produção literária do momento em que foi publicado, né? O grande impacto a obra que provocou, né? Na crítica, em meio aos leitores, né? Aos leitores. E também pelo modo como vem sendo relido e ressignificado desde que surgiu surgiu nas páginas de Revista Brasileira. E, como o leitor desse livro terá visto, é muito provável que atravesse outros séculos intrigando, encantando, desafiando e derrotando quem quiser decifrá-lo por inteiro. Terminamos aqui, depois virá uma nota sobre o texto e daremos continuidade à leitura. Por hora é isso, a terceira parte.